Podem sentar. Vocês também, gente. Obrigado. Eu não sei como é que eu vou ministrar agora, porque minha voz foi inteira gritando ali. Tem alguns minutos agora para fingir que eu tenho voz. E eu queria fazer um negócio, eu queria copiar um pouco a Michela, que aconteceu no último culto. Eu queria pedir para a Luma ficar aqui na frente com a gente. E Marcos também, por favor. Sérgio de música pode sentar aqui bem pertinho, por favor. Quero todo mundo colado. Fica aí agora também. Mas amém. Todo mundo bem? Amém. Todo mundo animado? Estão com expectativa para hoje? Amém. Oraram bastante por hoje? Amém. Não escutei a mente de todo mundo não, hein? Amém. Amados, nessa última quinta, a gente viveu um tempo muito precioso aqui na igreja. E eu vou te falar, a gente viveu um tempo de adoração e oração aqui, que eu creio que vai estar muito mais frequente no nosso dia a dia aqui na igreja. E amados, durante esse tempo, eu recebi o tema da ministração de hoje. Eu estava sentado bem naquele canto ali, chorando minhas pitangas com Deus, todo arrebentado, e sabe, eu vou até ser bem sincero, até quinta eu não tinha ideia o que eu ia falar hoje. Assim, chegou segunda-feira, eu falei para minha esposa, Kelly, ó, eu vou tirar terça-noite, vou estar trabalhando de casa, desconectei, vou passar o resto da noite, vou orar, me consagrar e preparar a ministração de sábado. Eu orei, me consagrei. Pergunta se saiu alguma coisa da administração do sábado. Não saiu nada. É isso. Eu estava preparando o terreno. Mas é assim, na terça-feira eu ainda não sabia que eu estava preparando o terreno. Aí eu falei, amor, quarta-feira eu vou tirar a noite de novo, até a administração sair. Se não sair, vai sair até sexta-feira, esse negócio vai ter que sair. Quarta-feira também não saiu. Assim, eu já estava tremendo, fui para o trabalho quinta-feira, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Tem culto hoje à noite, não vou conseguir parar para orar agora só na sexta-feira. Só que aí a gente viveu um tempo assim precioso aqui, precioso. A Michela pegou o microfone e assim, quem estava aqui sabe, gente, o negócio assim, ó, pegou fogo mesmo. E durante, né, o período que a gente estava orando, eu estava orando em línguas, ali baixinho no meu canto, e eu tenho esse costume de orar baixinho. Sabe, sempre foi assim, eu sempre orei baixinho, foi sempre assim que eu me comuniquei com Deus. Só que durante a minha oração, eu estava orando em línguas ali, e toda a igreja estava orando em línguas. E assim, estava muito barulho, todo mundo estava orando em línguas, estava assim, o negócio estava pegando fogo. Só que em determinado momento era como se tudo ficasse em silêncio. E aí eu percebi que nem eu me ouvia enquanto eu orava. Sabe, nem eu estava escutando o que estava saindo da minha boca, porque não estava saindo nada da minha boca. Eu estava orando assim, ó. Parecia mímica. E amém, não tem problema orar baixinho, orar para você mesmo, não tem problema, isso não é errado. Só que foi durante isso que veio o tema dessa ministração. Sabe, eu não sou a primeira pessoa que vai escutar o que sair da minha boca. O ouvido mais perto é sempre o meu. Só que como que eu vou escutar o que está saindo da minha boca se eu não abro a minha boca para falar? E foi aí que o tema de hoje veio. Abra a boca para falar. Sabe, amados, quando nós estamos orando, como eu falei, não tem problema nenhum a gente orar baixinho, orar ali só entre nós e Deus. Eu faço isso desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci de novo, eu oro baixinho. Só que, sabe, como que eu vou declarar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, se eu não declaro? Se da minha boca não estão saindo as palavras que Deus colocou para mim. Sabe, cada um aqui recebeu alguma coisa de Deus.
Todo mundo aqui sabe o poder da confissão. Nós falamos aquilo que nós cremos. Nós cremos, portanto falamos. Só que se eu não falar, não vai acontecer nada. Como que eu vou manifestar aquilo que Deus tem para minha vida? Se eu não estou falando. Sabe, hoje a gente vive numa época, uma era, em que tem muito barulho. Em todo canto que você vai tem barulho. A gente acorda de manhã já com barulho do despertador, aí desliga o despertador já com muita alegria, né? Muita alegria que todo mundo aqui desliga o despertador. Amém. Abre a janela, aí você imagina, você escuta passarinhos cantando. Não, é buzina passando, é moto fazendo pra lá. Aí você escuta a velhinha brigando no final da rua. Fala, meu Deus, aqui tem muito barulho, eu vou sair. Aí você sai para trabalhar. Aí você vai no trem, 500 mil pessoas falando no seu ouvido, e muito próximo de você, porque o trem é uma sardinha, você vai assim. Se você vai de carro para o trabalho, é buzina, à torta e à direita, é moto passando, fazendo bip, 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 para lá, do outro lado também. Barulho em todo canto. Mas eu vou te falar, adivinha qual que é o mais barulhento? Onde está o maior barulho? Peguei todo mundo aí, né? No nosso bolso, a gente carrega o mais barulhento que tem. Porque daqui a gente tem acesso a todo o barulho do mundo. Já não basta o barulho que nos cerca fisicamente. Através disso daqui, a gente tá conectado com todo o barulho do mundo. No nosso bolso, que está o celular, a gente tem Instagram, Facebook, TikTok. Alguém ainda usa Facebook? Não, né? Tá bom, esquece. TikTok, YouTube, música, o que mais? Podcast. Aí tem influencers dando opinião dele, pressões, ideologias, relacionamentos confusos. Parece que está todo mundo tentando contato com todo mundo ao mesmo tempo. Não quer nem esperar a sua vez, é tudo ao mesmo tempo. Só que aí a gente pergunta, no meio desse monte de barulho, temos conseguido ouvir a voz de Deus? Temos conseguido ouvir a nossa própria voz? Você entende? O problema não é que existe barulho. Barulho tem. O problema é quando o barulho do mundo fica tão alto a ponto de você não conseguir ouvir a voz do nosso Pai. E, consequentemente, não vai ouvir a sua própria voz, porque o barulho do mundo está abafando aquilo que a gente tem para falar. Sabe, amados, Deus nos deu uma voz. Vamos falar alto, Deus me deu uma voz. Deus me deu uma voz. Amém. Sempre quis fazer isso. Deu certo. Sempre quis fazer isso. Falei, eu não vou sair dessa noite sem eu pedir para eles repetirem alguma coisa. Mas amém, deu certo. Sabe, tem uma relação entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós confessamos. Amém? Aquilo que está dentro de nós precisa encontrar um caminho para sair. Deus, Ele depositou coisas específicas na minha vida, vida do Marcos, da Ana, do Caio, da Kelly, da Luminha, da Larissa, da Bia, da Jeane, do Ed, de todo mundo. Só que aquilo que Deus colocou para nós, não é só para nós. Nós servimos. Aquilo que está na nossa vida é para servirmos. Então precisa encontrar um caminho para sair. Sabe, os sonhos que Deus colocou no nosso coração, a gente precisa colocar para fora. Tudo que Deus colocou no nosso coração tem que ter um caminho, e esse caminho é a nossa boca. Amém? Se eu creio que Jesus é o Senhor, eu preciso confessar isso. Se eu creio na palavra, eu preciso falar a palavra. Se eu tenho promessas de Deus na minha vida, eu tenho que declarar as promessas de Deus na minha vida. Senão eu não vou nem lembrar que eu tenho promessa de Deus. Vamos tirar 2 minutos agora. Todo mundo aqui lembra todas as palavras que recebeu? Se a gente não confessa aquilo que Deus declarou nas nossas vidas, quem que vai confessar no nosso lugar? Ninguém. Consequentemente, com o passar do tempo, as primeiras promessas vão ficando. Se nós não declararmos, ninguém vai declarar isso para a gente.
A palavra vai dizer em Romanos que com o coração se crê e com a boca se confessa. Declarar a palavra de Deus na nossa vida é fundamental. Amém? É a forma que nós manifestamos e mantemos essa promessa aquecida nos nossos corações. Mas sabe, tem um versículo que eu ia abrir com ele, na verdade, acabei seguindo. Ele é lá em 1 João 2,14, diz o seguinte: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Sabe, amados, quando o Paulo está escrevendo isso aqui, ele está falando que jovens sois fortes, está falando de força física? Ainda bem que não, né? Porque assim, tem uns mais ou menos, uns um pouquinho mais, uns um pouquinho menos. Se falar que eu sou um pouquinho menos, depois a gente conversa. Gabinete. Amém? Mas assim, quando ele fala sobre força, ele não está falando sobre força física. A força que ele está falando está relacionada à nossa capacidade de nos manter na palavra. Afinal de contas, o que nos dá a força? A palavra. Amém? O jovem, ele pode estar cansado, ele pode estar pressionado, ele pode ter medo, mas sabe, a nossa força não vem simplesmente de idade, ela vem do Senhor. Lá em Isaías 14, 30, Isaías 40, 30, ele vai dizer o seguinte: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Jovem tem força. Força para correr, força para voar, força para se posicionar. Amém? Então, a Bíblia está dizendo aqui que o jovem ele é forte, mas isso não significa que o jovem nunca vai ficar cansado, não significa que o jovem nunca vai ter medo, não significa que o jovem nunca vai deixar de ser pressionado. A palavra acabou de nos mostrar isso. Só que a gente precisa entender o seguinte: se existe uma força que o Senhor depositou em nós, existe uma responsabilidade nossa, responsabilidade de nos posicionarmos. Amém? Porque não adianta nada, né? Eu dizer que eu sou forte, dizer que eu conheço a palavra, dizer que eu sou o melhor amigo de Jesus, só que quando chega a pressão, eu calo a minha boca e deixo o mundo falar por mim. Ou seja, vem a pressão, ao invés de eu rebater, porque eu preciso rebater com a palavra, eu calo a minha boca, porque eu penso, isso daqui não é nada, deixa passar, amanhã já não vai me importunar mais. Só que nós precisamos de posicionamento. Posicionamento de quem nós somos, do que nós podemos e do que nós temos. Amém? O jovem, ele precisa se posicionar. E sabe, na Bíblia, nós temos muitos exemplos de jovens. Amém? Vamos começar por José? Amém? Vamos lá, José era um jovem. E vamos pegar ali um dos pontos principais da história dele. Onde é que José estava? Dentro da casa de Potifar. E olha que interessante. José, ele estava longe de tudo. Estava longe dos pais, longe dos irmãos, longe da terra dele. Ou seja, provavelmente não tinha ninguém da família de José ali. Então, quando a Potifona chegou lá para ele e fez aquilo tudo, o que aconteceu? Uma oportunidade apareceu para José. O que ele podia ter pensado? Poxa, ninguém que eu conheço está vendo. Poxa, ninguém vai saber. Por que eu não aproveito a oportunidade? Mas, se liga, o que José falou? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Cara, olha isso, José estava zero preocupado se tinha irmãos, irmãs, pais ou pais, zero preocupado de dizer não para Potifona, zero preocupado com o risco que ele estava tomando. A preocupação dele era: eu não vou pecar contra o meu Deus. Sabe o que é isso? Posicionamento.
posicionamento não é só quando as pessoas estão olhando. Posicionamento é em todo momento. Porque, em primeiro lugar, Deus está sempre olhando. Ele habita em nós, amém? Então, Ele está sempre olhando. O que José fez foi obediência. Ele mostrou como é que é assim, santidade. É assim, eu vou me guardar, eu vou correr risco, mas eu não vou magoar o coração do meu pai. Santidade, irmãos, não é deixar de fazer as coisas só porque os outros podem descobrir. É entender que Deus ele está vendo e escolher Deus. José tinha escolha, né? Ele podia escolher o prazer daquele momento ou permanecer fiel a Deus. E ele escolheu Deus. Só que, sabe, a gente tem o costume de achar que, poxa, eu vou só obedecer Deus e imediatamente todas as coisas vão se encaixar. Às vezes vai ter risco, às vezes vai ter um preço. E José pagou o preço. José foi preso depois. Então, e quando ele foi preso, quando ele disse não para Potifar, na verdade, ele sabia que aquilo ia ter um custo para ele. Ele sabia dos riscos. E mesmo assim, ele escolheu não magoar a Deus. Ele escolheu seguir as instruções de Deus. Ele foi acusado, injustiçado, foi parar na prisão, mas ele fez a coisa certa. Sabe o que é muito importante a gente entender? Às vezes vai parecer que o risco não vale a pena. Mas por Deus, vale a pena. O que aconteceu com José depois? Ele foi colocado em um lugar de autoridade. José sabia, quando ele disse não para ela, que ele ia ser colocado em um lugar de autoridade? Não. A única preocupação dele é, cara, contra Deus eu não peco. Contra Deus, não tem chance. Me joga na cadeia se quiser. Jogaram na cadeia. Ele pagou o preço por Deus. Deus colocou ele no lugar de autoridade. Amém? Deus levantou José. Então, aquilo que parecia uma perna se tornou uma parte da história que Deus estava construindo. Vale a pena obedecer. Vale a pena ser santo. Amém? Mesmo quando não tem ninguém vendo, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando todo mundo está falando, é só uma vez, não dá nada não, vale a pena ser santo. Porque o nosso objetivo não é permanecer certo perante o mundo, mas sim perante Deus. Amém? E aí você pensa, poxa, mas isso é muito difícil. Eu vou te falar, às vezes é difícil. Tá? A gente não pode ficar falando que viver em santidade é uma coisa fácil. Porque a carne sempre vai militar. A carne sempre vai estar ali querendo algo dela, mas a gente sempre tem que entender o nosso posicionamento em Cristo, que é, a carne não manda, quem manda é o meu espírito. O meu espírito já é de Deus. Portanto, quem manda é Deus. Amém? Então, mesmo se o mundo falar que o jovem, cara, aproveita a sua vida, depois você pensa em Deus, depois você corre atrás de igreja, depois você vê isso, agora não dá não, aproveita a sua vida. Cara, existe graça. Existe o Espírito Santo, existe a palavra, existe a presença de Deus que habita em nós. Para que quando a gente disser não, a gente suporte esse não. Suporte as consequências desse não. É daí que vem força. Força para permanecer firme nas convicções. Convicções nossas que nós não podemos negociar de maneira nenhuma. Amém? Convicções, princípios, tem que ser algo cravado nos nossos corações. Jamais eles podem ser negociados. Sabe um bom exemplo de quem não negociou princípios? Daniel. Mais um jovem incrível da Bíblia. Sabe, quando Daniel ele vai para a Babilônia, ele estava num lugar completamente diferente. Cultura completamente diferente. Sabe uma das primeiras coisas que tentaram fazer com Daniel? Trocar o nome dele. Tentaram ensinar Daniel outras culturas, tentaram remodelar Daniel. Sabe, aquilo não era só uma tentativa de trocar o nome, eles queriam trocar a identidade de Daniel naquele tempo. Só que Daniel não negociou os princípios. Sabe, na nossa era, o mundo, ele nunca vai falar, por que você não troca seu nome? Ele não vai ser direto assim. O mundo ele vai de pouco em pouco. Você não precisa ser desse jeito. Você pode ser outra coisa.
Você não precisa pensar do jeito que você pensa, você pode pensar diferente. Você não precisa se vestir desse jeito, você pode se vestir um pouco mais diferente. O mundo não é na cara, ele é ali, ó, de pedacinho por pedacinho. E pouco a pouco, as pessoas vão sendo modeladas. Aqueles que não se posicionaram, pouco a pouco, vão sendo modelados, conforme o mundo diz que é melhor. Sabe, irmãos, Daniel sabia quem ele era. Daniel 1:8 vai dizer: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Olha a palavra, resolveu Daniel. Ele não esperou chegar uma pressão para ele para resolver, ele resolveu antes, ele se posicionou antes de tudo acontecer. Esse é o nosso posicionamento. Entender quem nós somos, nos posicionar antes que a pressão chegue. É entender, tipo, cara, eu não vou me envolver com qualquer pessoa. Eu não vou negociar meus princípios. Eu não vou negociar minha sexualidade. Eu não vou alimentar qualquer pensamento que vem na minha cabeça. A gente precisa decidir antes quem nós somos. Descobrir quem nós somos em Cristo. Porque se a gente não tomar a decisão antes, alguém vai tomar a decisão pela gente quando chegar a pressão. Por isso que posicionamento tem que ser importante. E por isso que é importante não negociar aquilo que Deus deu pra gente. Amém? Sabe, irmãos, temos mais um jovem chamado Davi. Todo mundo conhece, né? Só para ter certeza. Davi, ele tinha uma voz que mudou o ambiente de onde ele estava. Vamos olhar o cenário em que Davi estava. Ele chega no campo de batalha, e ó a situação. De um lado, Israel. Do outro lado, quem que estava? Golias. Muito obrigado. E Golias, sabe o que estava acontecendo? Golias estava falando contra Israel todos os dias. Todos os dias, Golias ia abrir a boca dele contra Israel. Israel falava de volta? Não, Israel ficou com medo. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Golias levantou, abriu a boca dele e falou de novo. Golias estava usando o poder que ele tinha na boca dele para falar contra Israel. E Israel estava com medo. Até que aparece um jovem, maguinho, sem muitos músculos, baixinho. Por isso que os baixinhos são os melhores, tá? Eu ouvi um amém? Amém. Amém. Agora pensa só, Davi usou a voz dele. Quem que é esse homem para afrontar o Deus vivo? Com uma frase, irmãos. Com uma frase. Ele já deixou para trás Israel que estava com medo ali. Olha a diferença, todo mundo estava olhando o tamanho de Golias. Provavelmente devia ter uma voz grossa, aquela voz grave, gigantesca. Todo mundo estava com medo. Davi chegou e abriu a boca e falou. Davi já chegou e se posicionou. Ele não aceitou que a voz do Golias ia ser a última ali. E por que eu quis trazer esse exemplo aqui? Talvez exista um Golias nas nossas vidas. Sabe, um Golias que fica dizendo que você não consegue, um Golias que fica dizendo que você nunca vai mudar, que você é jovem demais para conquistar as coisas, jovem demais para ser usado por Deus. E fala alto. Provavelmente fala tão alto quanto Golias falava. Você não tem futuro, ninguém gosta de você. Sabe, irmão, e talvez nós podemos ter ouvido determinadas coisas tantas vezes, repetidas vezes, até que chegou o ponto que nós passamos a acreditar nessas coisas. Só que hoje eu queria lembrar todo mundo aqui que a gente precisa reconhecer a voz que está falando com a gente. A gente precisa saber qual voz que a gente está ouvindo.
Porque nem toda voz que fala aqui é de Deus. Amados, a palavra de Deus diz quem nós somos. O que ela diz? Que nós somos amados, que existe propósito. Diz que nós podemos permanecer firmes. Ela diz que nós somos fortes porque a palavra de Deus permanece em nós. Foi isso que Paulo escreveu? Sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Fala comigo. Eu já venci o maligno. Amém. Mas é isso, irmãos. A gente tem que abrir a boca e falar. Abrir a boca. Deus não já falou? Não já está escrito? Então vamos abrir a boca e falar. Eu sou forte. A palavra permanece em mim. Eu já venci o maligno. Pronto. Amém? É isso. Irmãos, o mundo vai tentar calar. Todo mundo. Não é porque a gente está falando alto que o mundo vai ficar pianinho. O mundo vai tentar falar contra. E sabe, é aqui que eu quero chegar. A gente viu todos esses exemplos e quando a gente decide nos posicionar, a gente vai começar a ver com mais frequência o mundo tentando nos calar. Já pararam para perceber que quando você recebe uma orientação de Deus para seguir determinado caminho, as coisas parecem que vão compilando contra você? Por quê? O mundo não vai deixar barato. Você acha que o inimigo quer que a gente alcance o que Deus tem para nós? Não. Quando a gente escuta a voz de Deus, declara aquilo que Ele colocou no nosso coração e começa a ir atrás, o mundo vai tentar calar a nossa voz. E sabe, o mundo não vai falar, abandona Jesus, sai da igreja. O mundo, ele é discreto. Deixa eu corrigir. Satanás, ele é discreto. Ele não é assim escrachado. Você não precisa ser tão radical assim. Só uma vez está tudo bem. Todo mundo faz, por que você não faz também? Só que a gente não foi feito para acompanhar o mundo. Somos discípulos de quem? Jesus. Somos discípulos de Cristo. Nós fomos chamados para seguir Cristo. Amém? Olha Sadraque, Mesaque e Abednego. Os meninos, igual Cássia fala. Olha os meninos, como é que eles eram. O rei chegou para eles e falou: adora a imagem. Adora. Eles adoraram? Não. Eles simplesmente disseram não. Escuta só, eles fizeram algum discurso de ódio? Foram agressivos? Insultaram a mãe do rei? Não. Posicionamento não é uma questão de briga. Posicionamento é uma questão de você saber o que você é, quem você é. Saber o que Deus colocou no seu coração. Saber que você não pode sair fazendo o que o mundo pode. Isso é posicionamento. Não é procurar briga, não é sair insultando, não é procurar debates para mostrar que você é o superior. É você simplesmente dizer: não, eu não vou pecar contra o meu Deus, não, eu não vou adorar qualquer um, não. Coisas não podem ser negociadas. Amém? Esse é posicionamento. Ser cristão não é procurar briga com o mundo. Nós somos chamados para resgatar esse povo, não para sair na mão com eles. Todo mundo aqui tem um chamado e todo mundo aqui tem o ministério da reconciliação. Amém. Amém. Tá falando? Viu como é alto? Imagina isso aí na sua porta, às 6 horas da manhã. Maravilha. Mas, amados, nos posicionar sem procurar uma briga, sem querer ser radical, não significa simplesmente ficar em silêncio. Sabe, quando a nossa fé está sendo colocada à prova, nós precisamos abrir a nossa boca e falar.
Os meninos fizeram isso. Eles simplesmente disseram não. Posicionamento. Quando a nossa fé ela é colocada à prova, quando alguém tenta blasfemar contra o nosso Pai, nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Precisamos buscar em Cristo como fazer isso. Deus é um Deus estratégico. Não sei se vocês sabem. Aquela mente ali é de Deus, literalmente. Não tem outra palavra para descrever, mas a mente dele é de Deus. Ele compartilha estratégias com a gente, de como fazer as coisas. Então é só buscar estratégia em Deus, buscar em Deus em como que eu me posiciono em determinada área. Como que eu vou me posicionar no meu trabalho? Como que lá dentro eu sou Cristo para alguém? Será que no meu trabalho as pessoas sabem que eu sou cristão? Eu não conheço todo mundo. Eu conheço poucas pessoas do escritório. Meu time ele é bem pequeno. Mas será que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou cristão? Meu posicionamento precisa ser claro. E na escola? Na faculdade? Na rua? Na padaria? Nós precisamos demonstrar o nosso posicionamento. As pessoas precisam olhar para nós e ver, pô, o Marcos é diferente. Esse cabelo ali é cristão, certeza. As pessoas precisam ver isso, irmãos. Quando elas olhavam para Jesus, elas já viam diferença. Quando Jesus chegava, as pessoas já sabiam quem era. Era uma graça, uma verdade absurda. Sabe, essa mesma graça e verdade absurda habita em nós. Quando a gente entra pelas portas, as pessoas precisam saber, cara, o ambiente já está melhor aqui. Cara, Cristo entrou por aquela porta agora. As pessoas precisam entender isso, e o nosso posicionamento vai dizer. É o nosso posicionamento que vai demonstrar isso para as pessoas. A gente tem habilidade, a gente tem capacidade para fazer isso, irmãos. Independente do risco. Ser cristão em alguns lugares é arriscado. Ser cristão em alguns lugares é difícil. Irmãos, vale a pena. Em todo lugar vale a pena. Quando a gente fala de posicionamento, coragem, santidade, parece que é tudo muito impossível, extremamente inalcançável. Caraca, nessa era, mano, como é que eu vou fazer isso? Trabalhando onde eu trabalho, estudando onde eu estudo, como é que eu faço isso? E se eu ficar de fora das coisas? E se eu perder as coisas porque eu me posicionei? E se quem está ao meu redor não me entender e eu começar a ficar excluído? Fala comigo, vale a pena. Vale a pena por Cristo, irmãos. Vale a pena por Cristo. Sabe, para o homem que carregou não sei quantos quilos de cruz nas costas, sangrou, foi humilhado, cuspido, vale a pena. Vale a pena deixar um punhadinho de pessoas um pouco irritadas comigo, porque eu não quis ir para a mesma festa. Vale a pena por ele. Vale a pena ser santo, preservar a nossa mente, preservar os nossos olhos, preservar o nosso coração. Vale a pena obedecer. Mesmo quando o mundo diz que, cara, você está perdendo. Você não vai, mano, você está perdendo coisa, você vai ficar de fora. Isso é o que o mundo diz. Sabe o que Deus entende? Ele está me escolhendo. Ele está me escolhendo. Sabe, amados, eu prefiro perder tudo aqui, do que magoar Ele. A gente cantou isso agora há pouco. Ele vale a pena, irmãos. O que adianta eu conquistar o mundo, ter bilhões de dólares na minha conta, ser o próximo Elon Musk, mas não ter a Cristo? Nada disso importa, irmãos. O que importa é Ele. Quando Paulo ele falava para Timóteo,
ele dizia fuja. Ele nunca disse para Timóteo, quando chegar alguma coisa, negocia. Tenta conversar um pouco, vê se vocês chegam no meio termo. Tenta ver se você fizer um papinho, não fica tão ruim assim. Ele não falou, vai até a beirada, olha e volta. Beirada ali é o limite. Ele nunca falou, negocia, ele nunca falou, vai até onde você consegue. Ele falou, fuja. Fuja. A gente não está aqui para sair na mão com o pecado. Primeiro que o pecado ele já perdeu. Ele só fica ali tentando. Quando chega a nossa porta é fugir. Essa foi a instrução de Paulo para Timóteo, irmãos. Tem batalha que a gente não vai vencer ficando perto. Não vai vencer olhando para a situação. A gente vence saindo de perto disso. Saindo de perto desse monte de gente que não são boas influências para a gente. Saindo dessa mesa que estão fofocando. Sair da mesa que estão falando mal de outra pessoa. É fugir desses ambientes, irmãos. Tem coisa que a gente não precisa. Conteúdo que a gente não precisa assistir. Relacionamento que a gente não precisa ter. Sabe, às vezes a gente pode estar pedindo força para Deus para vencer determinada situação. Só que enquanto a gente está ali gritando desesperado, Deus me dá força. A instrução é, filho, sai daí. Imagina você colocar o dedo na tomada, tá tomando choque e falar, pai, me ajuda. Me ajuda. Pelo amor de Deus, estou tomando um choque. Aí, seu pai está olhando assim para você, tira o dedo daí. Por que você está com o dedo aí? Vai embora daí. Às vezes é só tirar o dedo da tomada. Mas a gente está lá insistindo, porque acha que vai vencer o choque. Vai virar o super choque. Agora eu vou virar um herói da DC. A maior demonstração de força, irmãos, é permanecer firme diante da tentação. É ter coragem para ir embora, igual José fez. É ter coragem para não ser covarde, igual José foi. Todos os melhores exemplos a gente encontra na Bíblia. Quer exemplo de coragem? Olha para a Bíblia. Só em Jesus você encontra os melhores exemplos de todos. Já começa por aí. Mas na Bíblia também tem vários outros exemplos de pessoas que escolheram melhor, que escolheram a Cristo, que viveram coisas incríveis na vida porque escolheram Cristo. A gente também vai ver pessoas errando, mas a gente também vai ver pessoas buscando reconciliação. Porque não necessariamente porque a gente perdeu uma vez, a gente perdeu para sempre. Reconciliação. Amém? A gente precisa entender o poder que está na nossa boca. Provérbios 18, 21, se eu não me engano, diz que na nossa boca tem o poder da vida e da morte. O poder que está na nossa língua é gigante. Acertei a Provérbios 18, 21? Olha. Fala. Estou lendo a Bíblia. Na nossa boca tem poder, irmãos. Por isso a gente não pode falar qualquer coisa. Por isso a gente não pode deixar qualquer coisinha sair. Às vezes uma brincadeira que a gente pensa que é só uma brincadeira tem poder. A gente tem que ser minucioso com tudo que sai da nossa boca, sobre as outras pessoas e sobre nós. Nós precisamos entender. O que a palavra diz sobre mim? A palavra diz que eu sou fraco? Não. Obrigado, Ed. A palavra diz que eu sou sozinho? Não. A palavra diz que eu sou odiado? Não. A palavra diz que eu sou forte, que eu tenho um propósito, que Deus é comigo, que Ele me ama. Eu preciso declarar essas coisas. Eu preciso usar o poder da minha boca. O poder da minha boca. Para exaltar aquilo que Deus colocou no meu coração.
colocar para fora, é uma forma de expressão daquilo que já está dentro de mim. Amém? Amém. Sabe, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que, cara, às vezes a gente está falando simplesmente de abrir a boca e falar, mas vendo todos esses exemplos, a gente entende que é muito mais do que isso, né? É declarar quem nós somos, quem Cristo é, declarar a nossa fé, é testemunhar, é adorar, é orar, é se posicionar, é dizer não quando precisa dizer não, é dizer sim quando Deus te chamar, é parar de esconder aquilo que Deus está fazendo dentro de você, porque às vezes tem isso, às vezes Deus está trabalhando algo gigante no nosso coração, mas a gente está com medo de fazer, então a gente nem conta para ninguém, nem declara para nós mesmos. Aí está lá um tesouro gigante, uma habilidade gigante, esperando você se posicionar, irmãos. Que área da sua vida Deus está falando para você falar? Que área da sua vida você precisa se posicionar? Sabe, vamos parar para pensar nisso? Será que é na sua casa? Será que alguém na sua família falou que você nunca vai dar certo? Será que algum amigo seu falou que não vale a pena, que você está desperdiçando a sua vida? Na sua escola, na sua faculdade? Que área da sua vida? A gente precisa falar, gente, eu pertenço a Cristo. Eu não vou negociar minha santidade, eu não vou permitir que o mundo defina a minha identidade, eu vou obedecer a palavra. Eu vou viver aquilo que Cristo me ensinou. Pronto. Amém? Amém. Eu ia pedir para o Ministério de Música subir, mas eu queria fazer algo diferente. Eu quero que a gente fique em silêncio por um tempo, baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e escutar. Sabe, mas eu vou falar por mim, eu descobri que eu tinha medo do silêncio. Não interessava onde eu estava, eu tinha que ter alguma coisa tocando, alguma coisa passando. Kelly, coitada, sofre, porque eu não consigo passar roupa sem colocar uma série, a mesma série que eu já vi 300 vezes. Eu tinha medo de ficar em silêncio. Parecia que o silêncio era assim, alto demais, alguma coisa ia acontecer. Só que nesse medo todo do silêncio, quantas coisas eu não perdi? Eu queria que a gente fizesse esse exercício hoje. Sabe, às vezes Deus já está falando com a gente. Às vezes Deus já está compartilhando coisas no nosso coração. Então vamos tirar 2 minutos. Vamos abaixar a nossa cabeça e ficar em silêncio. Vamos ignorar o barulho que o mundo está fazendo. Vamos aproveitar que está tudo fechado e não vai passar nenhuma moto na rua agora. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos nos consagrar nesse momento. Escutar aquilo que Deus tem nos nossos corações.
Continua de cabeça baixada, amém? Quantas vozes tentam falar com a gente todos os dias? A voz da aprovação, a voz do medo, da comparação, da pressão, da internet, da sexualidade. A voz daquilo que as pessoas esperam que nós sejamos, daquilo que você acha que você deveria ser. É muita voz no mundo, muita voz no mundo. Só que eu quero que você se lembre de uma voz que é maior do que todas elas. A palavra de Deus, a voz de Deus, é a mais poderosa de todas elas. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não, você não é fraco demais para permanecer. Você não é fraco demais para se posicionar. Você não é jovem demais para ser usado por Deus. Você não precisa esperar ficar velho para começar. Você já tem a minha palavra. Você já tem o Espírito Santo. Você já tem acesso a Deus. Você já tem aquilo que precisa para permanecer firme. A sua juventude não é um problema que você precisa esperar passar. É uma oportunidade que Deus te deu. Você tem força, você tem disposição, você tem sonhos, você tem capacidade. Não tenha vergonha de ser diferente. Não tenha vergonha de ser santo. Não tenha vergonha de dizer não. Dentre todas as vozes do mundo, precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Pai, em primeiro lugar. Porque o mundo já tem voz suficiente. Agora Deus está procurando uma geração que tenha coragem de usar a sua própria voz. Então, jovens, abre a boca e fale. Pode levantar a cabeça. Abra a boca e fale o que Deus tem para você. Abra a boca sem medo para falar. Agora vocês podem subir, por favor. Sem medo. Usa tudo. Usa o gogó que Deus te deu. Usa. Fala o que Ele fez. Fala o que Ele fez por você, pela sua família, pelos seus amigos, pela família dos seus amigos. Fala o que Deus fez, fala o que Ele te deu, fala o que Ele prometeu para a sua vida. Fala. Declara aquilo que Ele já falou para a sua vida. Você é o primeiro que vai escutar, declara. E quanto mais alto a gente declarar, mais as pessoas vão escutar. Mais Satanás vai ficar incomodado e deixa ele ficar incomodado. Declara mesmo. Deus disse que você vai para nações, declara que você vai para nações. Quando Satanás dizer que você não sabe nem o idioma, ri da cara dele e diz, eu vou para nações. Fala em outra língua ainda, para deixar ele no lugar dele.
Fale o que você está vivendo com Cristo. Amém? Vamos estar dispostos para nos posicionar quando Deus precisar que nós nos posicionemos. Porque existe uma diferença entre só carregar o nome de cristão e realmente ser um discípulo de Cristo. Amém? Coloca de pé, por favor.